Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre os fungos, tá? Nós já estudamos sobre os vírus, que são acelulares, ou seja, não são formados por células, as bactérias, que são unicelulares e são formadas por uma única célula. Tanto os vírus como as bactérias são seres microscópicos, ou seja, nós conseguimos somente visualizar no microscópio. Porém, os fungos, eles são um tipo de parasitas que nós chamamos de macroscópicos. O que significa isso? Significa que nós conseguimos enxergar a olho nu, não é necessário um microscópio. Tá? Por exemplo, o cogumelo comestível, que nós utilizamos muito na nossa alimentação. É um fungo, é classificado como um fungo comestível, né? Nós conseguimos enxergar a olho nu. E o fungo, ele também tem uma particularidade diferente, porque ele é pluricelular. Enquanto a bactéria é unicelular, os vírus são pluricelulares, ou seja, são formados por mais de uma célula, tá? Os fungos, eles têm uma característica importante na nossa alimentação, como eu falei para vocês. Então, na produção dos queijos, na produção dos pães, produção do álcool, nós temos a produção do fungo, nós temos a participação do fungo. Desculpe. Nós temos o fungo Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo ele é muito utilizado na alimentação, na fabricação dos pães. Sabe o fermento que você utiliza para colocar na massa, para fazer com que aquela massa cresça? Nada mais é do que o fungo Saccharomyces cerevisiae. Então, ele é muito utilizado na nossa alimentação. Porém, os fungos têm a parte também que causa doenças. Da mesma forma que os vírus e as bactérias, os fungos também causam as doenças. E quais são as principais doenças causadas pelos fungos? Nós temos as micoses, tá? As micoses, elas são transmissíveis, ou seja, você passa de um indivíduo para o outro. Nós temos as micoses cutâneas, que são micoses encontradas na nossa pele. Nós temos micoses no couro cabeludo, nas unhas e nos pés. Sabe aquelas pessoas que tomam banho, que lavam o cabelo na água bem quente e geralmente não secam como deveriam? O couro cabeludo fica úmido. E o fungo, da mesma forma que a bactéria, ele gosta do meio úmido para sobreviver e se reproduzir. Então, se você lava o cabelo na água quente, temperatura muito quente, e você não faz a secagem do cabelo como deveria, o couro cabeludo vai ficar úmido. E o que vai acontecer? Com o couro cabeludo úmido, começam a proliferar esses fungos. E você tem as micoses. Geralmente, formam crostras, né? E essas crostas esbranquiçadas, elas coçam. E quando essas crostas no couro cabeludo coçam, elas descamam do couro cabeludo e geralmente sai secreção. E essa secreção faz com que o fungo se prolifere em outro lugar do couro cabeludo. Nesse caso, né, tem que cuidar, lavar o cabelo numa temperatura ambiente, né, do morno, pelo menos morno, próximo do gelado, tá? Secar bem o couro cabeludo e não dormir com o couro cabeludo molhado, né? Porque o ambiente úmido proliferam os fungos, é meio propício para ele sobreviver, tá? Nós temos micose também nas unhas. Pessoas que usam muito sapato fechado, é meio propício para elas desenvolverem. E nós temos também o pé de atleta. Isso é muito comum nos jogadores de futebol que usam muita chuteira, né? E o que acontece? Geralmente as pessoas tomam banho e não têm o hábito de secar os dedos dos pés, entre os dedos dos pés. E essa região molhada, né, faz com que essa parte úmida faz com que formem também o que? Os fungos. Né? Aí vocês começam a visualizar entre os dedos dos pés algumas vesículas que são bolinhas esbranquiçadas que contêm um líquido dentro. Isso é o que? É fungo na região dos pés.
e que causa um mau cheiro muito forte, tá? Então, para a gente evitar as micoses cutâneas no couro cabeludo, nas unhas e nos pés, é importante que essas regiões sejam muito bem higienizadas, né? E evitar que essas áreas, essas regiões do corpo, evitar que elas fiquem úmidas. Elas têm que ser bem secas para evitar a proliferação desses fungos, tá? Nós temos também as micoses oportunistas. O que significam isso? São fungos que acometem o ser humano de acordo com a sua baixa imunidade. Na nossa aula sobre HIV, nós estudamos que a AIDS é causada pelo vírus HIV, tá? E como células do sistema imunológico são afetadas por esse vírus, a imunidade cai. Então, toda a nossa célula de defesa, ela fica reduzida. Com a nossa defesa reduzida, muitas micoses oportunistas, elas chegam no ser humano. Da mesma forma, um paciente que faz um tratamento quimioterápico, que tem imunidade baixa, uma gestante, um paciente diabético, um paciente que toma também antibiótico, porque assim, o antibiótico, ele vai tentar inibir a reprodução dessa bactéria, só que células boas também morrem, tá? Então, você tem uma queda aí do sistema imune. Então, essas micoses oportunistas, elas surgem devido à baixa imunidade, à baixa defesa, e eles se proliferam no nosso organismo. Por exemplo, nós temos sarcoma de Kaposi, né, que geralmente sai o quê? Sai algumas feridas em voltas da boca, dentro e até toda a cavidade interna de faringe e laringe, tá? Muitas pessoas chamam de sapinho, é o termo popular, mas é um tipo de fungo. É um tipo de fungo que acomete as pessoas que têm baixa imunidade, principalmente pacientes com HIV e pacientes com quimioterapia, tá? Então, para se evitar as micoses oportunistas, é necessário que o nosso sistema imunológico ele esteja o quê? Fortalecido. Com o sistema imunológico fortalecido, você evita essas micoses oportunistas, tá? Nós temos uma doença, ela não é considerada somente uma DST, ou seja, uma doença sexualmente transmissível, porque você não contrai somente na relação sexual desprotegida, você contrai de outras formas que eu vou explicar aqui para vocês, que é a candidíase. A candidíase é uma doença fúngica, tá? Causada pelo fungo Candida albicans. O que acontece? O corpo da mulher, eu vou explicar da mulher, mas o homem também pode ter. O corpo da mulher, né, a estrutura vaginal, ela já é úmida, é uma região úmida. E a umidade é um atrativo para os fungos, tá? Então, por a região da mulher ser úmida, facilmente a mulher pode desenvolver a candidíase. Se a imunidade está baixa, muitas mulheres também podem desenvolver. Relação sexual desprotegida pode passar para a mulher e a mulher para o homem, tá? E outra coisa, pessoas que usam mulheres que usam roupas muito apertadas, vão para a praia ou para a piscina e têm o hábito de ficar com um biquíni ou um maiô o dia todo molhado. Então, toda essa umidade faz com que atraia a Candida albicans e ela se multiplique, tá? Roupas apertadas, como eu falei para vocês. Então, são fatores que atraem a Candida albicans para a região vaginal, tá? Tem também diabetes, pacientes diabéticos, as gestantes, que acabam tendo a imunidade mais baixa, pode atrair a Candida albicans também, tendo a candidíase. Outro fator é o antibiótico. Muitas pessoas que fazem algum tratamento com antibiótico para combater uma infecção bacteriana, a resistência cai, a defesa é diminuída e atrai para si a candidíase. Como eu falei para vocês, a candidíase é diferente da sífilis e da gonorreia,
que são DSTs bacterianas. A candidíase, ela não é considerada somente uma DST, porque você pode contrair de outras formas que eu elenquei aqui para vocês, tá? Então depende muito da imunidade. Pessoas que têm problema com imunidade muito baixa podem ter candidíase. Pacientes com HIV, pacientes com quimioterapia, os diabéticos, as gestantes, podem desenvolver a candidíase. Como se caracteriza? A candidíase, pelos sintomas, você consegue ter um diagnóstico, que geralmente é uma coceira na parte genital muito forte, tá? E um corrimento esverdeado com cheiro muito forte, tá? É um cheiro bem desagradável e é um corrimento esverdeado. Toda mulher, na fase que ela vai ovular, pode ser que ela tenha, assim, toda mulher pode ser que tenha um corrimento. Mas quando o corrimento é transparente e sem cheiro, não há problema. A questão do corrimento patológico é quando ele tem essa coloração esverdeada e ele tem um mau cheiro. Aí é uma questão de preocupação, tá? E o que nós fazemos? O que deve ser feito, né? Pelo Papa Nicolau, o exame ginecológico, você consegue, né, descobrir a candidíase pelo Papa Nicolau e pelos sintomas. Porque se a paciente chegar no ginecologista e passar que ela está com um corrimento esverdeado e com cheiro muito forte, já chega no diagnóstico da candidíase, mas é bom que se faça o Papa Nicolau para confirmação, tá? E como que você trata a candidíase? A candidíase ela é tratada com antimicóticos, que são medicamentos especificamente para fungos, e pomada vaginal para aliviar, né, a coceira, tá? E lembrando que candidíase, a parte higiênica é extremamente importante para o seu controle e para o seu tratamento. Então, lembrando, candidíase não é considerada somente DST, porque você pode contrair de outras formas. Então, os fungos, né, os fungos diferentes de vírus e bactérias, porque vírus e bactérias, né, causam as doenças e não há uma propriedade benéfica para o nosso corpo. Ao contrário dos fungos, né? Os fungos são seres pluricelulares, macroscópicos, nós enxergamos olho nu e eles são muito importantes na nossa alimentação e na indústria do etanol, o álcool. Porém, também causam as doenças que eu elenquei aqui para vocês, né? As micoses cutâneas, na pele, cabelo, unha e nos pés. E as micoses oportunistas que afetam o ser humano devido à queda de imunidade. E, por fim, a candidíase, que é uma doença que acomete principalmente as mulheres. O tratamento, eu expliquei para vocês, e também é muito importante o uso do preservativo para que não passe para o seu parceiro, tá bom? Então, a parte de fungos, pessoal, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido a diferença de fungos, vírus e bactérias, que é importante essa diferenciação. E na próxima aula nós vamos iniciar sobre os eumintos, que são os vermes, tá? Que assola muitas pessoas, crianças, adultos, idosos, e geralmente muitos vermes são desconhecidos e muitas pessoas não sabem a gravidade para a nossa saúde, né? E muitas pessoas, elas podem ir até óbito, dependendo da verminose que os ataca. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Espero que vocês gostem desse conteúdo e nos vemos na aula ao vivo. Boa noite para vocês e bons estudos.